Hoje iremos abordar o livro Primícias do Reino, o capítulo As Boas Novas. É a psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues. As Boas Novas. O mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe terráqueo é a história da redenção da própria humanidade, que sai das furnas do eu para os altos píncaros da liberdade. Vivendo os reinados de Augusto e Tibério, cujas vidas assinalaram com vigor inusitado a história, o seu berço e o seu túmulo marcaram indelevelmente os tempos e constituíram um sinal divisório da civilização, acontecimento predominante nos fastos da vida humana. Aceitando como berço o reduto humílimo de uma estrebaria, no momento significativo de um censo, elaborou desde o primeiro momento a profunda lição da humildade, para inaugurar um reinado diferente entre as criaturas, no justo momento em que a supremacia da força entronizava o gládio e a púrpura atapetava o solo, alcastifando o piso por onde passavam os triunfadores. Aqui nessa frase aqui, que muito me chamou a atenção, é a questão de que Amélia Rodrigues deixa claro que a primeira lição que Jesus deixa aqui para nós é a profunda lição da humildade. Ela descreve dessa forma mesmo, a profunda lição da humildade. É o primeiro momento, é a primeira lição. Então isso significa, isso quer nos dizer algo. De tantas outras lições que Jesus nos ensinou, essa é a primeira. A profunda lição da humildade. E ela descreve no início do parágrafo como que ele aceitou. Quando nós aceitamos algo, quer dizer que alguém ofereceu. Neste caso aqui, quem oferece algo a Jesus? Não é? Podemos dizer que nós, como humanidade na época, ou talvez os dias de hoje, o que nós estamos oferecendo para Jesus nascer em nós? Nesse grande fato aqui dessa época, nós oferecemos a Jesus um ambiente completamente contaminado. E talvez isso refletisse o nosso estado de alma da época, não é? Não que Jesus projetou, pediu para nascer numa manjedoura, numa estrebaria. É que ele, na verdade, nunca iria desprezar esses ambientes. Mas como foi algo que nós, como humanidade, ofereceu e talvez a gente venha oferecendo ainda a Cristo, oferecemos o mais sujo que há dentro de nós. E Jesus, aproveitando de todos os momentos, de todos os ambientes, já deixa a grande lição, a primeira lição da humildade. Mas muitos podem pensar, mas eu tenho escassez de recursos materiais. Isso quer dizer que eu sou humilde? Não. Muito pelo contrário.
Às vezes, uma pessoa que reside num ambiente assim de escassez material, uma casa muito, muito simples, né, periferia, pode ser que essa pessoa seja muito mais orgulhosa que um grande empresário, não é? Então, essa pessoa não aceitou aquilo que ela está passando, talvez. Não que a gente tem que se conformar com as nossas situações, mas muito dizendo a respeito do não reclamar, não é? Então eu posso estar reclamando do ambiente em que nasci, da minha falta de recursos materiais, e isso é orgulho, né? É o oposto da humildade. Quando você aceita a situação, porém modifica-a, não é? Porque aqui bem diz, nós sabemos da história de Jesus. Toda a sua trajetória, o que ele nos ensinou, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui vem nos descrever algo também a respeito da humildade do Cristo. Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam a Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E por isso, uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme eu entendo o mundo, e rico em qualidades morais. Então, já nas bem-aventuranças, Jesus já vem trazendo essa questão do bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é mesmo? As bem-aventuranças. Jesus já nos traz essa lição. Continuando o capítulo. E não se afastou jamais da diretriz inicial assumida, a de servo de todos. Acompanhando a marcha treslocada do espírito humano, que se encontra atado aos sucessivos ciclos dos renascimentos inferiores, na roda das paixões escravizantes, Jesus fez que pioneiros e embaixadores da sua morada o precedessem, a cantar as glórias superiores da vida e do belo, para propiciar os sonhos de elevação e as ânsias sublimantes. Então, antes de Jesus, Hammurabi amplia os limites do seu país, em guerras cruéis, e inscreve em estelas de pedra um código que é o primeiro de que a humanidade tem notícia. Krishna renova a doutrina dos Vedas, doutrina cujas origens se perdem no ignoto dos séculos, e prega a imortalidade dos espíritos e as vidas sucessivas. Akhenaton introduz reformas expressivas na idolatria egípcia, inspirado por excelsos pensamentos. Abraão, ligado psiquicamente ao mundo espiritual, deixa a cidade de Ur e se torna pai de um povo. Moisés, em comunhão com os espíritos superiores, liberta os hebreus do cativeiro, recebe o decálogo e traz ao mundo o conhecimento do Deus único. Siddhartha Gautama propõe-se à conquista do paraíso e ilumina-se,
clareando a terra com as incomparáveis lições de renúncia a si mesmo, da paz e da concórdia. Kung-fu Tse Confúcio legisla moral, fidelidade, família e renova os conceitos sobre a vida. Lao Tse compõe com a experiência e as renúncias, por meio de meditações profundas, o livro da vida e da virtude. Pitágoras, na sua admirável Academia de Crotona, após iniciação complexa, preconiza a moral elevada, a austeridade, pregando a doutrina dos renascimentos. Sócrates sintetiza as ideias do Oriente e inicia o período da filosofia nobre, alicerçada na mais elevada moral e na imortalidade da alma. E outros biótipos desfilam triunfantes uns e aniquilados muitos, ampliando os horizontes da terra para a chegada dele. Alcibíades canta as musas e fomenta a guerra. Marco Aurélio registra os pensamentos que fluem da mente privilegiada, sob elevada inspiração de emissários sábios, enquanto peleja nos campos juncado de cadáveres. Periandro se eleva à categoria de um dos 7 sábios da Grécia e comete usoricídio ignominioso, ou seja, mata a própria esposa. Júlio César atrela aos pulsos o carro da destruição e se alça à condição de divindade. Alexandre Magno conquistou o mundo sem conseguir, no entanto, intimidar os ginosofistas, que são os filósofos que na Índia abstinham-se de carne e destinavam-se à contemplação mística. Eram sábios nus, nota da autora espiritual. Esses ginosofistas que habitavam as margens do Indo. Alexandre Magno, apaixonado por Homero, dizia que encontrava na Ilíada inspiração ao amor e à guerra que lhe dava glórias. Logo passou e aos 33 anos sucumbiu, depois de ter vivido o correspondente a várias vidas. Os direitos dos povos pertenciam aos dominadores, e o homem não passava de animal de carga nas garras da força. Depois dele, de Jesus, as hostes selvagens, em nome de hegemonia política, de vândalos elevados ao poder, irrompem voluptuosas, quais labaredas humanas crepitantes e carbonizadoras, e atrás de suas legiões ficam os destroços, as cinzas, as dores agudíssimas das cidades vencidas e enlutadas. Os triunfadores de um dia erigem monumentos à própria insânia, que a soberba qualifica de glória, mas que ruem quando os construtores se consomem. Tudo passa. A grande esfinge tudo devora. Tronos refulgentes, sólios esplêndidos, cortes brilhantes ao sol, conquistas grandiosas, civilizações douradas e impiedosas, os templos vencem. Porém, ele chega silencioso, gentil, delicado, e fica. Reúne a malta dos aflitos e os agasalha ao próprio peito. Nada solicita, coisa alguma exige. Libertador por excelência, canta o hino da verdadeira liberdade, ensinando a destruição dos elos da inferioridade que imana o homem às mais cruéis cadeias.
embosca-se na carne, ou seja, encarna na carne, mas é sol de incomparável luz, clareando o fulcro dos milênios. Aqui, como no início do capítulo, ela descreve que Jesus se embosca na carne. Como ela fala aqui, o mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe terráqueo. A obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo próprio espírito André Luiz, alguns livros descrevem a tática de espíritos superiores para densificar o perispírito para poder adentrar algumas regiões trevosas da Terra, né, os umbrais mais baixos, para poder vir em missão de resgate, né, de ajuda e amparo a muitos espíritos endurecidos ainda, e para que a luz desses espíritos superiores não ofusquem, né, a visão desses irmãos ainda em decadência espiritual. Eles aprendem a densificar o perispírito, né, a diminuir a luz, a ficar mais pesado, digamos assim. E a gente faz uma breve ideia, analogia do que foi a vinda de Jesus aqui encarnado, pisando no planeta Terra com um corpo de carne. Imagina o trabalho que foi para ele se esconder, para ele diminuir a luz e para poder passar todas essas lições para nós. Ao suave balido da sua voz mansa, acordam as esperanças e se levantam os ideais esquecidos. Ao forte clamor do seu verbo, erguem-se os dias e as horas do futuro vibram, aprofundando no cerne do mundo os alicerces da humanidade feliz do porvir. Admoesta e ajuda, verbera rigoroso e socorre. Aceita a oferenda do amor, mas não enclauruza a verdade nas paredes do suborno. Rei Celeste, comparte das necessidades dos pecadores e vive entre eles. Permuta o contato dos anjos pela comunhão do populacho da verdejante e calma Cafarnaum, trocando os esplendores da Via Láctea pelas madrugadas rubras do lago piscoso. Prefere os entardeceres ardentes de Jericó à epopeia célica dos astros em infinito meio-dia. Aceita o pó das estradas ermas e calcinadas de Caná, Magdala, Dalmanuta, e as suas fronteiras que se perdem no sistema solar. Ele as estreita entre o mar e o Hebron, entre a Síria e o país de Moabe. Então Jesus deixa esse esplendor celeste, toda essa conquista espiritual de contemplar galáxias e comunhar com Deus, para estar aqui conosco nessa dificuldade das vicissitudes da carne, não é? Ele deixa tudo isso, esse esplendor celeste, para ficar um tempo aqui com a gente, para passar essas lições eternas. Deixa a gleba paradisíaca para tomar de um grão de mostarda e elaborar com ele uma cantata,
sofrendo calor asfixiante. Esfaimado, pede a uma figueira frutos que, fora de época, ela não os pode dar. Senhor do mundo, causa anterior e existente, deixa confundir na turba, na multidão esfarrapada, que em fúria busca o amor, sem saber identificá-lo. Na multidão, sim, na qual, sofrendo, encontra a razão do seu glorioso martírio. Entre os sofredores, canta as mais eloquentes expressões que o homem jamais ouviu. Imagina você sofrendo uma dor moral, uma dificuldade imensa, e de repente você se deixa ouvir a voz gloriosa, a expressão de Jesus aos seus ouvidos. As suas boas novas são orquestradas pela musicalidade espontânea da natureza, no cenário das primaveras e dos verões, entre as aldeias e o lago, no coração exuberante da terra em crescimento. E traído, magoado, encarcerado, vencido numa cruz, elege uma tranquila e luminosa manhã para ressurgir, buscando uma antiga obsidiada para dizer-lhe que a vida não cessa e que o reino de Deus está dentro do coração, reafirmando insofismável ficar conosco todos os dias até o fim do mundo, retornando sim ao Pai, onde nos espera, vencidas as refregas libertadoras da ascese em que hoje nos empenhamos com sofreguidão. Meu muito obrigado.